Olá, meus alunos e minhas alunas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso módulo Direito Previdenciário, Regime Próprio. Estão preparados e bem animados para a aula de hoje? Pois vamos lá conhecer muitas normas aí estabelecidas para os regimes próprios. Essa portaria 1467 de 2022 vai estabelecer parâmetros, diretrizes para os regimes próprios. Então, ela não é uma norma de um ente específico, vamos supor, não é a norma do Piauí, do Rio Grande do Sul, do município de São Paulo, não. Ela é uma norma que vai trazer orientações para os regimes próprios, beleza? Então, ela é muito importante. Eu vou até dar uma sugestão para vocês, não é obrigatório que vocês sigam isso, mas eu acredito que facilita o seu entendimento se você começar o seu estudo do regime próprio pela Constituição Federal, artigo 40 da Constituição Federal. Depois você estuda a lei, no caso, a lei 9717 e a lei 10887. E aí depois você estuda a portaria. Aqui a gente segue até uma certa hierarquia das normas, né? Pirâmide aí, Constituição, lei e atos normativos. Então, por isso que facilita o seu entendimento. Mas, professor, eu estou começando pela portaria. Posso fazer, vamos dizer assim, o estudo inverso? Pode também. Eu falei aqui apenas uma sugestão, vai facilitar o seu entendimento. Beleza? Então, vamos lá entrar nesse mundo aí que é o regime próprio de previdência social, que eu adoro o regime próprio de previdência. Eu ministro os dois, né? Regime geral e regime próprio. Mas na prática da advocacia, né? Ensinando advogados, eu trabalho mais no regime próprio. E foi até bom tocar nesse assunto, eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui o nosso estudo é teoria, é concurso público. Eu quero fazer com que você acerte a questão de prova, diferente da advocacia. Quero ensinar o advogado a conceder o benefício para o cliente dele. Mas tem um tópico muito importante que vai ajudar. O fato de ter esse contato com a prática previdenciária vai ajudar porque eu vou trazer muitos exemplos, muitas situações hipotéticas aqui, que é o que a banca vai cobrar de vocês. Porque a banca ela pode cobrar uma questão sobre a literalidade da lei. Ela pegar isso daqui e mudar alguma palavra, colocar alguma pegadinha. Mas as bancas estão mudando, vários concursos, e outra coisa, não é só banca, é só banca grande, é só concurso grande, de jeito nenhum. Concurso nível médio, concursos aí de bancas que não são nem tão conhecidas, começam a colocar situações hipotéticas, trazendo lá um caso prático para você interpretar, para você entender o que está sendo colocado ali. Então, por conta disso, eu vou trazer algumas situações, criar algumas situações hipotéticas, alguns casos aqui, vou exemplificar bastante, trazer muitos e muitos exemplos, porque o direito previdenciário é uma matéria fantástica, mas é cheio de regras. Aí ele se torna um pouco difícil no início, porque são muitas regras, mas depois que você entende todas, pronto. Aí você se apaixona pelo previdenciário e começa a entender tudo. Mas para isso, como eu falei, trazer muitos e muitos exemplos para você conseguir encaixar. Porque aqui não é decorar, não tem como. É muitas regras. É você entender, saber onde é que você está pisando, saber o que é que você está estudando, por que que existe aquilo ali, vai ajudar muito você a compreender. Outro ponto, eu não vou necessariamente seguir a sequência da portaria, porque ela é uma portaria que tem mais de 200 artigos, então é muita coisa. Se eu começar aqui artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, é muito cansativo isso daí. Não segue uma linha de raciocínio. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês, nessa aula de hoje, o artigo 1º, mas eu vou pular lá para o 181. Por quê? Porque eu quero, na aula de hoje, criar uma linha de raciocínio entre a instituição e a extinção do regime próprio. Depois vamos tratar de outros assuntos, cada aula eu vou separar por blocos, né, para que você entenda isso, entenda essa linha de raciocínio que está sendo criada. Logicamente que depois, quando você for fazer a sua leitura em casa, que é muito importante, não tem como fugir disso, você vai fazer a leitura do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, só que aí você já vai ter entendido o que é aquilo ali, você vai até fazendo anotações, colocando os exemplos, alguma dica que eu falei aqui. Então, seguindo dessa forma, só faltou o quê? Só as questões. Fechando com as questões, pronto, você consegue entender tudo que foi estabelecido aqui. Mas vamos supor, não, mesmo com o exemplo, mesmo o professor explicando bastante, eu ainda fiquei com uma pequena dúvida, um pequeno caso que eu tenho aqui na minha cabeça. Você vai entrar em contato comigo
para tirar essa sua dúvida, para não ter nenhum problema, porque às vezes sua dúvida é a questão da prova, né? Então a gente vai estar sanando aí todas essas dúvidas. Tranquilo? Vamos juntos? Vamos viajar aí pelo regime próprio? Pois se preparem para copiar para um mundaréu de... essa palavra mundaréu, para um mundo de informações aí que teremos a partir de agora, beleza? Professor, o que é mundaréu? Nem eu sei o que é uma gíria. Então vamos lá, primeiro, artigo 1º. Os parâmetros e diretrizes gerais previstos na Lei 9717 e também já na Emenda Constitucional 103, que é a última reforma da Previdência através dessa Emenda Constitucional, serão regidos conforme as disposições dessa portaria. E aí no artigo 2º ele vai trazer alguns conceitos, são muitos, 30 conceitos, mas eu não vou trabalhar todos agora, para não ficar cansativo. Quando for o momento eu vou explicando cada um separadamente. Mas na aula de hoje eu já preciso que você entenda esses conceitos aqui, que já vai ser muito importante para você entender o regime próprio. Então, o que é o ente federativo? Isso é nenhuma novidade. É a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Eu não estou falando de regime próprio, então estou falando de servidores ocupantes de cargos efetivos desses entes, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Muito cuidado, porque às vezes você pode pensar que o ente e o regime próprio é a mesma coisa, e não é. Então, o ente federativo está aí, União, Estado, DF, município. Cada ente desse vai ter o seu regime próprio de previdência social. E aqui tem uma pequena diferença, porque é muito importante entender essa diferença por um tópico que eu vou explicar lá na frente. Existe, por exemplo, a conta do ente federativo, a conta do município, de onde vai sair a sua remuneração. E eu tenho a conta do regime próprio de previdência. Então, são situações diferentes. Não posso misturar, não é a mesma coisa. Não vou tirar, por exemplo, para pagar uma aposentadoria da conta do município. Não, o regime próprio não tem lá. Não está entrando contribuições aqui. Então, cuidado para não querer criar essa certa identidade, como se fosse a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Muitas vezes quem trata o regime próprio é uma autarquia. Então, se é uma autarquia, a gente tem ali uma outra pessoa jurídica na administração direta. Então, tem um ente na administração direta, no caso, vamos supor, o município, o estado, e eu tenho uma autarquia na administração indireta. Então, a gente já percebe que são duas pessoas jurídicas ali. Percebe que eu tenho ali o ente e o regime próprio. Beleza? Quem são os segurados desse regime? Os segurados em atividade, que serão servidores titulares de cargo efetivo, membros da magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, incluídos aí autarquias e fundações. Aqui ele não deixou bem claro, ficou implícito, mas depois a lei detalha e vai tratar do seguinte: é cargo efetivo, mas também entra aqui o cargo vitalício, que é quem tem vitaliciedade, que é quase a mesma coisa da estabilidade, mas a diferença é que a estabilidade é com 3 anos, a vitaliciedade é com 2 anos. E o cargo vitalício, a pessoa só perde ele por uma sentença judicial transitada em julgado. São geralmente cargos de alto escalão, como juiz, membro do Ministério Público, promotor, e assim por diante. Então, o cargo vitalício também entra nessa regra do regime próprio. Quem são os beneficiários? São segurados aposentados e pensionistas amparados pelo regime próprio. O que é um RPPS em extinção? Como eu falei para vocês, nós vamos conhecer a instituição, a criação desse regime próprio e também a extinção, quando ele acaba. O que acontece quando acaba um regime próprio? Então, o RPPS em extinção é o regime próprio do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria, pensão por morte a todos os segurados, mantendo a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos, bem como daqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à vigência da lei. Muito importante isso daqui, nós vamos detalhar melhor no final da aula. Agora chegamos num ponto que é pegadinha de prova, porque para essa portaria, quais são os benefícios previdenciários? Aposentadorias e pensão por morte. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente chega lá no regime geral de previdência social, o que é que eu tenho? Eu tenho as aposentadorias, eu tenho a pensão por morte, eu tenho salário maternidade, eu tenho salário família, eu tenho o auxílio doença, que é chamado hoje de auxílio por incapacidade temporária, mas algumas leis ainda colocam auxílio doença.
e tem o auxílio reclusão, o campeão de fake news, né? O auxílio reclusão. Mas quando eu chego no regime próprio de previdência social, benefícios previdenciários são apenas as aposentadorias e a pensão por morte. Aí você fica, professor, então quer dizer que no regime próprio não tem salário maternidade, não tem salário família, o auxílio doença tem sim. E aqui é onde eu vou com muita calma para você entender. O que acontece é o seguinte, lembra que eu expliquei que existe a conta do ente federativo, aquela conta onde sai a sua remuneração. Quem é que está pagando a sua remuneração? É o regime próprio? Quem paga a sua remuneração é o regime próprio? Não, porque tem ente que nem tem regime próprio. Tem município, por exemplo, que é regime geral de previdência social. Então, não é o regime próprio que está pagando a sua remuneração. Quem está pagando a sua remuneração é o ente. Se você fez um concurso para o município, é o município que está pagando a sua remuneração. Se você fez um concurso para o Estado, é o Estado que está pagando a sua remuneração. E assim por diante. E eu tenho a conta do regime próprio, que é uma conta separada, onde vai entrando aqui as contribuições previdenciárias. Nessa conta do regime próprio, só sai dinheiro para pagar aposentadoria e pensão. Ah, teve um servidor ocupante de cargo efetivo que vai receber salário maternidade. Esse salário maternidade vai sair da conta doente, vai sair daqui. Está recebendo um auxílio doença, vai sair daqui. Então, ele tem sim, quem está no regime próprio tem sim direito a salário maternidade, a salário família, pode ter auxílio doença, auxílio reclusão e assim por diante. Mas cuidado, que a portaria considera como benefício previdenciário apenas as aposentadorias e pensão por morte. Por que que considera como benefício previdenciário só isso? Porque são esses benefícios que saem da conta da Previdência. A Previdência que vai pagar a aposentadoria e a Previdência que vai pagar a pensão por morte. Não é a Previdência que paga o salário maternidade. Quem paga o salário maternidade é o ente federativo. Então, cuidado com essa pequena diferença, porque aqui eu visualizo uma questão de prova. Chegar para vocês e colocarem. Ah, são benefícios previdenciários de acordo com a portaria 1407. Pensão por morte, auxílio reclusão e salário maternidade. Tem gente que, tá certo. Não, cuidado. Cuidado com a diferença entre o regime geral e o regime próprio. Beleza. Agora vamos falar da instituição. Quando é que eu considero instituído? Não, está aqui. Regime próprio está aqui, ele está, agora pode funcionar. O regime próprio ele vai ser instituído a partir da lei, da entrada em vigor da lei, que assegurou a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, independentemente da criação da unidade gestora. Quem é essa unidade gestora? É quem vai tomar de conta do regime próprio. Quem vai ficar responsável ali para analisar as contas, o equilíbrio financeiro, essa unidade gestora, e também independentemente do estabelecimento de alíquota de contribuição. Então, cuidado com essa palavra, que ela é muito pesada para a prova. Então, perguntar, como é que vai ser a instituição do regime próprio? A partir da entrada em vigor da lei que assegurou a concessão de benefício de aposentadoria e pensão por morte. Ah, mas a lei não criou unidade gestora. Não interessa, pode ser criada por outra lei. Mas ali já está instituído o regime próprio. A lei não estabeleceu a alíquota de contribuição, se vai ser 10, 15, 20, 200 mil por cento, não interessa. Outra lei pode criar, mas ali já está instituído o RPPS. Beleza? Cuidado até colocar aqui para vocês copiarem. Então, eu vou considerar instituído o RPPS a partir da entrada em vigor da lei que assegurar a concessão de aposentadoria e pensão por morte. Normalmente, a mesma lei trata sobre isso. Eu crio uma lei tratando sobre aposentadorias e pensão na mesma lei. Isso é a regra. Só que, como eu falei, isso aqui não está sendo destinado para vários tipos de regimes próprios. Então, pode ter um regime próprio que ele cria uma lei, vamos supor, a lei 1158, por exemplo, que trata sobre aposentadorias. E ele estabelece outra lei, a lei 1159, para tratar de pensão. Lembrando que esses números aqui é só um exemplo, né? Mas só para você entender que foram duas leis. Em uma, ele tratou de aposentadoria, na outra, ele tratou de pensão. Quando é que eu considero instituído o regime próprio nesse caso? Porque se uma lei só estabeleceu os dois, no momento que ela entrar em vigor, já foi instituído o regime próprio. Mas se foram aí duas leis,
eu vou considerar que ele foi instituído a partir da entrada em vigor da lei mais recente. Como se fosse o seguinte, teve uma lei criando a aposentadoria. O regime próprio já está instituído? Não, ele está pela metade, 50%. Falta ainda para encher os outros 50%, que é a lei instituindo a pensão por morte. No momento que eu criar a lei que institui a pensão por morte, pronto, ele considera-se instituído. É o que tem no parágrafo 3º. Quando os benefícios de aposentadoria e pensão por morte estiverem previstos em lei distintas, considerará instituído o RPPS na data da vigência da lei mais recente, que estabeleça a concessão de um desses benefícios. Vamos lá. O RPPS vai oferecer cobertura exclusiva a todos os servidores por titular de cargo efetivo, bem como aos membros da magistratura, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, incluindo autarquias e fundações e a seus dependentes. Basicamente o que a gente estudou aqui na parte de segurados. O parágrafo 1º, a Constituição já trata muito sobre ele, mas eu preciso explicar uma situação antes do parágrafo 1º, que é o que tem aqui no parágrafo 4º, eu vou também puxar um pouquinho do regime geral aqui. A filiação do segurado ao RPPS dá-se-á pelo exercício das atribuições do cargo efetivo que é titular, nos limites da carga horária que a legislação doente fixar. O que acontece? Você tem que entender a diferença entre filiação e inscrição. E outra coisa que a gente tem que tirar, assim, que algumas coisas que acontecem no dia a dia, elas podem prejudicar o nosso entendimento, porque às vezes o que acontece no dia a dia, você pode achar que aquilo é o correto, e não é. Como assim, professor? Aconteceu comigo, pode ser que aconteça com alguns de vocês que estão me assistindo aqui. Eu, quando estudava para concurso, a gente está estudando e precisa ter alguma remuneração, né? A gente precisa se manter. E eu pensei, o que eu vou fazer em que eu posso continuar estudando para concurso e trabalhando? Porque eu já tinha saído do serviço privado para poder estudar para concurso, não queria retornar, porque eu sabia que ia diminuir o meu tempo. E aí eu comecei a vender algumas apostilas, alguns materiais de estudo, né? Naquele momento em que eu era concurseiro, não estava trabalhando, mas estava vendendo, né, entre aspas, é chamado fazendo um bico ali, alguns locais chamam dessa forma, tem outros nomes, né? Eu estava filiado ao regime geral de previdência social. Eu não estava inscrito ainda, porque eu não estava pagando contribuição. Então, você que está me assistindo aqui, vamos supor que você está vendendo coxinha, está vendendo salgado, está vendendo chocolate, né? Aquelas trufas, né? Adoro aquelas trufazinhas de chocolate. Está vendendo chocolate aí caseiro, está fazendo artesanato para vender, enfim, está vendendo materiais para concurso, legalizados, lógico, né? O seu próprio material, o seu resumo, assim por diante. Pronto. Então, você está filiado ao regime geral. Porque uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a pessoa começou a exercer atividade remunerada, ela está afiliada a algum regime. Comecei a trabalhar, estou recebendo remuneração, estou recebendo dinheiro. Sim. Da onde? Eu passei no concurso, sou servidor público efetivo. Pois você está no regime próprio de previdência social. Não, eu comecei a trabalhar aqui, no setor privado, você está no regime geral. Eu estou trabalhando, passei no concurso militar, você está no regime próprio dos militares. E assim por diante. E aí o ponto-chave aqui é saber isso. É saber qual regime que a pessoa está. Porque se tem o exercício da remunerada, ela vai estar em algum regime, porque existe a filiação. E aqui no parágrafo 4º ele deixa bem claro, ó, a filiação dá-se-á pelo exercício de atribuições do cargo. Então você começou a trabalhar no serviço público, você já está afiliado ao regime. Pode ser que você não esteja inscrito ainda. Pode ser que demore um pouquinho para colocar seu nome lá no regime próprio. Puxando para o regime geral. Quando a pessoa começa a trabalhar, então, supor, eu contratei você. Você está contratado agora para trabalhar na plataforma Professor Soares. Eu vou assinar a sua carteira. Só que o que acontece? Você traz a carteira, eu mando para o contador. Só que você começou a trabalhar hoje. Pode ser que o contador ele não faça sua inscrição hoje, mas você já está afiliado. Você não começou a trabalhar, não começou a exercer a atividade remunerada, então você já está afiliado ao regime geral. Pode ser que o contador só faça sua inscrição 10 dias depois. Aí pronto, ali aconteceu a sua inscrição no regime. Então, filiação e inscrição não são a mesma coisa. E você entendendo isso vai ser muito importante. Entendendo o seguinte, tá ganhando, vamos falar no popular, tá ganhando dinheiro, tá em algum regime. Vamos saber qual regime é que ele vai estar. Porque tem algumas situações que a pessoa continua no próprio regime. E é isso que nós vamos começar a entender nessa aula aqui. Esse parágrafo primeiro,
A Constituição já trata sobre isso. Aplique-se ao agente público, do ente federativo, incluídos suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo e comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Por que foi estabelecido isso daqui? Vamos analisar o meu caso, fazer aqui a minha linha do tempo. Fazer bem aqui mesmo. Qual é a linha do tempo do professor Soares? Vou até colocar antes mesmo aqui, quando eu trabalhava no serviço público. Então, eu trabalhava no serviço público, CLT. Deixei, virei concurseiro. Como concurseiro, eu passei a vender algumas apostilhas que eu mesmo elaborava em PDF. Pronto. Depois, eu passei no concurso. Virei servidor efetivo. Depois, eu continuo, mesmo servidor efetivo, eu comecei a ser servidor efetivo e professor. Outro tempo, eu era servidor efetivo, estava ocupando um cargo em comissão. E aí, vamos aqui analisar a minha linha do tempo. CLT, regime geral de previdência social. Concurseiro, não estava em nenhum regime, estava recebendo nenhuma remuneração, mas como concurseiro eu comecei a vender apostila em PDF. Opa, regime geral de previdência social. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não vai fazer a inscrição, não paga contribuição em cima disso. Eu vendi essa apostila por R$ 5. Imagina, pagar contribuição em cima de R$ 5. Mas eu tinha que ter feito isso. Beleza. Virei um servidor efetivo, ocupante de cargo efetivo, regime próprio de previdência social. Como servidor efetivo, eu também estava trabalhando como professor. Olha aqui a situação. Eu estou recebendo de dois locais. Eu estou recebendo como servidor efetivo e estou recebendo como professor. E aí? O que eu recebo como professor vai ficar por isso mesmo? Eu vou jogar para o regime próprio? O que vai acontecer? Se eu estou trabalhando, estou recebendo, eu tenho que pagar minha contribuição. Nesse caso, eu fico no RPPS, no regime próprio, porque sou servidor efetivo, e também pago contribuição para o regime geral de previdência social como professor. Professor, então quer dizer que o senhor pode se aposentar 2 vezes, ter 2 aposentadorias? Sim, porque são 2 regimes. Então, eu posso continuar como servidor efetivo, pagando minha contribuição para o regime próprio, e como professor, eu pago minha contribuição para o regime geral. Pronto. Sou servidor efetivo, durante algum momento ocupei um cargo em comissão. E aí, eu fico aonde? Eu vou para o regime geral? O que acontece? Não. Porque o que acontece aqui? Eu estou recebendo uma remuneração como servidor efetivo. Acontece que agora eu estou ocupando um cargo em comissão. Pode ser até de outro ente. Eu posso ser um servidor municipal e ser chamado para ocupar um cargo em comissão no Estado, na União, ser chamado para ser ministro da Previdência Social. Então, estou na União. E aí, o que acontece? Eu continuo no meu regime próprio de Previdência Social. Não vou mudar de regime. Porque imagina a situação, olha como seria complicado. A situação de um servidor, tá aqui, ele é servidor efetivo. Essa pessoa, bem aqui, ela ocupou um cargo em comissão. Depois, ela deixou o cargo em comissão. Aí, bem aqui, ela foi eleita deputada. Depois, ela deixou de ser deputada. Aí, olha como seria a confusão. Aqui, ela seria regime próprio de previdência social. Aqui seria regime geral de previdência social. Aí, acabou aqui, voltaria para o regime próprio de previdência social. Foi eleito deputado, regime geral. Menina, era uma confusão. Não, não é assim. Ela continua no regime dela. Mesmo o servidor ocupando outras funções ali. Beleza? Mas o que eu tenho que analisar é quantas remunerações ele está recebendo. Beleza? Vamos já chegar nesse ponto aí. Então, vamos colocar um quadrozinho aqui. Eu vou abrir esse quadro aqui vai ser fantástico. A gente vai conseguir resumir muitos pontos aqui. Então, aquele servidor que ocupa exclusivamente, essa palavra tem que existir, exclusivamente, o quê? Um cargo em comissão, ele ocupa exclusivamente
um cargo temporário, ocupa exclusivamente um mandato eletivo ou um emprego público, que é, por exemplo, na sociedade de economia mista ou numa empresa pública. Esse servidor, ele vai ficar no regime geral de previdência social. Não é porque ele está no serviço público que ele vai para o regime próprio. Por exemplo, eu já trabalhei no IBGE, só que eu trabalhei no IBGE, o IBGE é uma fundação pública. Então, se é fundação pública, tem regime próprio de previdência social. Só que, por exemplo, meu pai é efetivo, servidor efetivo do IBGE. Então, ele sim tem regime próprio. Mas como eu estava no IBGE temporário, eu fiz um concurso temporário do IBGE, então eu era regime geral de previdência social, mesmo estando dentro de uma fundação pública, porque eu estava ocupando exclusivamente um cargo temporário. Da mesma forma, eu já ocupei a função de confiança, e quando eu ocupei essa função de confiança, foi dito assim, ó, Soares, você tem 4 cargos em comissão à sua disposição. Você pode nomear 4 pessoas para ocupar esses cargos aqui para lhe auxiliar, para lhe ajudar na sua chefia aí. Então, eu poderia nomear vocês, que estão me assistindo, 4 alunos aqui. Vocês são concurseiros, vocês não estão exercendo nenhuma atividade remunerada. Mas eu convidei vocês para trabalhar comigo nesse cargo em comissão. Então, vocês vão ser exclusivamente ocupantes de cargo em comissão. Nesse caso, é regime geral. Mesmo estando dentro do serviço público. Tranquilo? Então, cuidado, nem sempre só porque está dentro do serviço público, só porque está trabalhando na União, na autarquia, não. Mas se a pessoa estiver nessa autarquia, no ente federativo, ocupando exclusivamente um cargo em comissão, um cargo temporário, mandato eletivo ou emprego público, é regime geral de previdência social. Agora, situação diversa é o seguinte, é quando o servidor, vou botar aqui até de outra cor, o servidor que ele está regido aí pelo regime próprio de previdência social, ele vai ocupar um cargo em comissão. Ele vai ocupar um mandato eletivo. Ele vai ser cedido. Cedido é o quê? Cedido é o mesmo que emprestado. Nessas situações, o servidor, ele continua ao regime próprio dele. Não muda. Mas aí, professor, o cara vai ocupar um mandato eletivo, ele está recebendo é por lá. Ele vai ser cedido. Cedido é o mesmo que emprestado. É como se eu trabalhasse na Piauí Prev, por exemplo, no IPMT, e eu fosse emprestado para a Receita Federal. Tipo, é o professor Soares que está ali, pô, não pode me emprestar ele para ele fazer aqui um serviço. Pronto, aí eu vou ser cedido. Não interessa de onde é que eu estou recebendo a remuneração, não interessa se é a Piauí Prev, não interessa se é a Receita Federal está me pagando, eu continuo ao meu regime próprio. E aí os regimes previdenciários que vão se compensar, eles vão, entre eles lá, vão analisar qual é a situação. Beleza. Só que aí tem outra situação aqui. Como eu falei, a questão de receber remuneração. Isso é muito importante. Por quê? Porque o servidor, ele pode estar ocupando aqui um cargo efetivo e está ocupando também um cargo em comissão. Só que aqui são 2 cargos, diferente dessa situação aqui. Essa situação é quando o servidor ele vai ocupar um cargo em comissão, mas ele continua só com uma remuneração. Foi o meu caso. Eu estava no meu ente federativo, servidor público, e fui chamado para exercer a chefia. Eu fui o chefe da minha instituição. Pronto, eu continuo recebendo só uma remuneração. Só tive o acréscimo da gratificação. Da mesma forma, vocês podem passar no concurso do IPMT e serem chamados aí para ser o presidente do IPMT. Vocês vão continuar no mesmo ente, recebendo uma remuneração. Vocês vão receber apenas a remuneração de vocês, mais a gratificação por estar ocupando aquele cargo e comissão. Pronto. Vocês continuam no regime próprio de vocês. Como eu falei também, minha situação. Eu fui chamado para ser ministro da Previdência Social. Então, vou me afastar do meu serviço público para ocupar a função de ministro. Mas eu continuo no meu regime próprio.
Essa outra situação é a situação da pessoa que está nos dois. Vamos supor, eu sou servidor de cargo efetivo em um município e eu trabalho pela manhã e eu estou ocupando um cargo comissão em outro município, por exemplo, em outro estado, enfim, durante a tarde. Tem compatibilidade de horário. Nesse caso, quanto à questão do serviço público, ele fica no regime próprio de previdência social. Já em relação ao cargo comissão, ele fica no regime geral de previdência social. Ele está recebendo duas vezes, então ele vai contribuir duas vezes para regimes diferentes. Aqui é o mesmo caso meu. Eu sou servidor de cargo efetivo e ocupo a função de professor. Então, eu tenho duas contribuições. A contribuição como servidor para o regime próprio e como professor para o regime geral. A diferença aqui é porque a pessoa está ocupando um cargo efetivo e um cargo em comissão, em outro local, recebendo duas remunerações. Beleza? Mas se não, se falar simplesmente que a pessoa está ocupando, é o servidor que vai ocupar um cargo em comissão, e não falar que existe compatibilidade de horário, nem nada, que ele vai ficar só em um, recebendo uma remuneração, porque vamos pensar, como é que a pessoa recebe uma remuneração e fica em dois regimes? Não tem como, né? Se ela recebe só uma remuneração, vai ter uma contribuição para um regime, a gente tem que saber para qual é. Agora, se ela recebe duas remunerações, aí pode ser para dois regimes diferentes, tranquilo? Vou aqui também, como eu falei, esse quadrozinho aqui é fantástico, vocês têm que anotar ele aí. O que é que diz o artigo 38 da Constituição Federal? O artigo 38 da Constituição Federal vai determinar situações de mandato eletivo. E o que é que acontece com o mandato eletivo? Se a pessoa estiver ocupando um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ela vai se afastar do cargo efetivo e vai receber a remuneração do cargo eletivo. Eletivo vem de eleição. Se a pessoa ocupa aí o cargo de prefeito, o que que acontece? O prefeito, ele pode optar pela remuneração que ele vai receber, do cargo efetivo ou do cargo eletivo de prefeito. Se a pessoa ocupa o mandato de vereador, aí nesse caso eu tenho que analisar se existe a compatibilidade de horários. Porque se existir a compatibilidade de horários, a pessoa pode ficar nos dois. Ela pode continuar como servidor efetivo e pode exercer as funções de vereador. Diferente das situações acima. A pessoa foi eleita deputado federal, ela tem que se afastar. Ela vai se afastar do serviço público e vai ficar só como deputado federal. Senador, da mesma forma, se afasta, fica só como senador. Se perder a eleição, volta para o serviço público. Prefeito, da mesma forma, tem que se afastar. Eu não posso ser servidor e prefeito ao mesmo tempo. Não, eu me afasto do serviço público para exercer a função de prefeito. O que eu posso optar é a remuneração. De onde é que eu vou receber? Já vereador, eu posso. Eu posso, ao mesmo tempo, ser vereador e servidor público, porque geralmente a sessão de vereador é no sábado. Então, eu passo a semana como servidor público, no sábado eu vou para a sessão de vereador, tudo tranquilo. Aí, se não existir a compatibilidade de horários, aí nesse caso, o vereador, no caso aí, o servidor vai ter que optar. Vai colocar da mesma cor para ficar bem show de bola mesmo esse resumo aqui. Ele vai ter aí que optar pela remuneração. Vai utilizar a mesma regra do prefeito, quando não tem compatibilidade de horários. Vamos lá. Situação que eu fui eleito deputado, governador, presidente, senador, a qual regime eu vou ficar? Eu vou ficar no meu regime próprio. Mas eu estou recebendo lá como senador, vamos supor. Eu sou servidor do município, o município do Piauí, e eu fui eleito governador do Ceará. Não interessa. Quem está pagando a minha remuneração é o estado do Ceará. O estado do Ceará que está descontando a minha contribuição previdenciária. Mas ele vai ter que mandar essa contribuição para o Piauí, para o meu regime próprio. Vai existir uma coisinha chamada compensação financeira entre os regimes. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Da mesma forma, eu fui eleito prefeito. Eu posso optar. Eu posso dizer, não, eu quero continuar ganhando como servidor efetivo. Se eu fizer isso, pronto. Vou estar recebendo do local que eu já trabalhava, vai ser descontado, acabou. Ou não, eu posso optar por receber a remuneração do prefeito. Pronto. Vai receber de prefeito, ser descontado,
mas você vai continuar no seu regime próprio de previdência social. Você não vai migrar de regime só por conta disso. Já o vereador, aqui é uma regrinha bem interessante. Ele não está nos dois? O que eu expliquei para vocês no início, aquilo ali é fundamental. Você entender essa linha do tempo que eu fiz bem aqui, pronto. Você sabe, assim, eu adoro previdenciário. Eu sou apaixonado pelo direito previdenciário. Eu acho que eu deixo isso aí muito claro nas minhas aulas. E às vezes, o previdenciário, muita gente às vezes não entende, acha difícil, porque ó, o que eu estou colocando nesse quadro aqui, tudo está na portaria. Nós vamos já estudar. Só que muitas vezes é explicado da forma da lei. Simplesmente fala, e a pessoa fica, tipo assim, flutuando, sem entender aquilo ali. Eu estou colocando, ó, vocês dentro da matéria, entendendo. Então, aquilo que eu fiz. Ah, você vendeu coxinha, você está no regime geral. Você passou no concurso público e continua vendendo coxinha, você está nos dois regimes. Isso é muito importante para você entender o que vai acontecer agora. O servidor, ele não pode ficar nos dois, servidor efetivo e vereador, pois ele está recebendo duas remunerações. Ele vai ter duas contribuições. Como servidor efetivo, ele vai contribuir para onde? Para o regime próprio de previdência social dele. Como vereador, vai ser para o regime geral de previdência social. Olha aí a importância disso daqui, né? O vereador, ele foge um pouquinho da regra, porque a pessoa continua no regime próprio, só que surge a responsabilidade para o regime geral também. E se ele não puder ficar nos dois, for optar pela remuneração, logicamente que ele vai ficar no regime próprio de previdência social. Tranquilo? Vamos visualizar como é que isso aí está na portaria. Ainda tem mais um detalhe do aposentado aqui. Então, já expliquei o parágrafo primeiro. Aquele que ocupa exclusivamente um cargo em comissão, um cargo temporário, mandato eletivo e emprego público, regime geral de previdência social. Já eu volto para a regra do aposentado. Aqui, ó, o segurado. Segurado de quê? Do RPPS, nós estamos falando de regime próprio. Que exerça cargo ou função em comissão, provido por nomeação, designação, outra forma de investidura, nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, continua filiado exclusivamente ao RPPS, não sendo devidas contribuições ao regime geral, pelo exercício do cargo ou função. Aquele exemplo que eu falei. Eu sou servidor do município, eu tenho o meu regime próprio do município, mas eu fui chamado para ser secretário de Previdência Social do Piauí. Agora eu estou no Estado. Estou ocupando um cargo de comissão no Estado do Piauí. Não interessa. Eu continuo ao meu regime próprio de Previdência. Não vou pagar nada para o regime geral. Tranquilo? Esse parágrafo 5º ele é muito importante. Quando houver exercício concomitante, então aqui ao mesmo tempo, do cargo efetivo com outro cargo não efetivo, desde que haja compatibilidade de horário, haverá o vínculo e o recolhimento ao RPPS pelo cargo efetivo e ao RGPS pelo cargo em comissão. É a situação bem que eu criei para vocês. Essa situação aqui. Servidor de cargo efetivo, regime próprio de previdência. Cargo em comissão, regime geral de previdência social. Então, pode acontecer isso. Eu posso ser nomeado para um cargo em comissão, mas muitas vezes eu continuo no meu cargo efetivo, como eu falei, recebendo uma remuneração, que é a remuneração mais a gratificação. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui nomeado para um cargo em comissão. Aí eu fiquei recebendo como servidor efetivo, mais a gratificação. Mas eu fiquei recebendo só uma remuneração. Então, eu fico no meu regime próprio de previdência social. Pode acontecer o quê? Eu sou servidor efetivo e fui nomeado para um cargo em comissão. Mas, nesse caso, eu vou me afastar daqui, vou ficar recebendo uma remuneração que é daqui. Nesse caso, eu fico aonde? Eu fico no meu regime próprio de previdência social. O que o parágrafo 5º está trazendo é a situação que a pessoa exerce os dois ao mesmo tempo. Ela ocupa o serviço público dela, como falei, pela manhã, por exemplo, e à tarde ela ocupa um outro cargo em comissão, em outro local, por exemplo. Nesse caso, são dois vínculos, regime próprio e pelo cargo em comissão, regime geral de previdência. Aqui o parágrafo 6 vai falar desses notários, tabeliães, oficiais de registro, registradores, escreventes, auxiliares. Isso aqui é o pessoal de cartório. O pessoal de cartório, acho que você deve lembrar na sua cidade. Às vezes era dado por uma família, ficava passando de pai para filho. Esse pessoal, normalmente, eles não recebem remuneração do Estado. Eles recebem ali algumas comissões, ou então o que eles estão trabalhando, cobrou ali R$ 1.000 na certidão, eles recebem um percentual em cima daquilo ali, mas o Estado não paga mensalmente uma remuneração, tipo 10 mil por mês para eles, não. Eles recebem em cima do que eles trabalham.
Nesse caso, eles são segurados do regime geral e não do regime próprio, porque eles não são remunerados pelos cofres públicos. Diferente aqui, quem faz concurso público. Fez um concurso público para cartório, está recebendo uma remuneração, tipo, não tem nada a ver com o que ele está ganhando lá no cartório, ele recebe uns 15 mil por mês, se ele é servidor ali, ele se filia ao regime próprio. Mas se ele não for remunerado pelos cofres públicos, é segurado obrigatório do regime geral. Vamos voltar para o parágrafo 5º, aliás, parágrafo 2º que eu falei para vocês, que aqui tem uma regrinha muito importante. O aposentado, por qualquer regime de previdência, que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, filia-se obrigatoriamente ao RGPS. Essa regra é muito importante porque ela funciona como se fosse uma exceção de quem está na ativa. Porque se eu estou na ativa e vou ocupar um mandato eletivo, eu continuo no meu regime. Vou ocupar um cargo em comissão, continuo no meu regime. Temporário, continuo no meu regime. Não vou perder o meu regime próprio. Agora, o aposentado funciona aí, como eu falei, como se fosse uma exceção. Então, aquele aposentado por qualquer regime, ele pode ser aposentado do regime geral de previdência social, pode ser aposentado do regime próprio de previdência social, e aí ele vai ocupar um cargo em comissão, ele vai ocupar um cargo temporário. Muitas vezes não é possível, né? Quem é aposentado ocupar isso. Mas a lei está dizendo, se for possível, um mandato eletivo ou um emprego público. Essa pessoa aqui vai filiar obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. Então, muito cuidado com isso daqui. E como eu falei, é diferente de quem está na ativa. Se eu estou na ativa e vou ocupar um mandato eletivo, eu fico no meu regime próprio. Se eu estou na ativa e vou ocupar um cargo de comissão, eu fico no meu regime próprio. Isso é a regra. Já o aposentado, não. Ele está aposentado. Vai ocupar um cargo de comissão, regime geral. Ele está aposentado, foi eleito ali prefeito, regime geral. Tranquilo? Cuidar dessa regra aqui. Ela é muito importante. Coloquei até de amarelo aí para destacar a importância dela. Agora vamos analisar aqui a questão do vereador, como eu falei para vocês. O segurado do RPPS, que foi investido no mandato de vereador, e havendo a compatibilidade de horário, tem que ter essa compatibilidade de horário, né? Porque se não tiver a compatibilidade de horário, ele vai ter que escolher um dos dois, e aí ele fica no regime próprio. Mas tendo a compatibilidade de horários, ele vai continuar exercendo atribuições do cargo efetivo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, o cargo eletivo aqui de vereador, ele vai permanecer filiado ao RPPS, no ente federativo de origem, em relação ao cargo efetivo, sendo filiado ao RGPS pelo exercício concomitante do cargo eletivo. O parágrafo 1º está tratando dessa situação aqui, em que ele exerce concomitantemente o serviço público e o cargo de vereador. Então, ele fica nos dois regimes. Outra situação aqui, o segurado do aqui vai muita coisa que eu já expliquei. O segurado do RPPS permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem nas seguintes situações: quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão, entidade de administração direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos. Cedido é como eu falei, é emprestado. E muitas vezes esse empréstimo, podemos dizer, vai depender quem é que vai pagar a remuneração. Por quê? Vamos supor que um servidor é cedido do IPMT, que é o regime próprio de Teresina, para exercer as funções dele na FMS, que é uma fundação também de Teresina. Então, estamos dentro do mesmo ente. Normalmente, mesmo ele sendo emprestado para a FMS, quem continua pagando a remuneração dele é o IPMT. Só que vamos supor um servidor que foi cedido do IPMT para Piauí Prev. Como é outro ente, está saindo do município para o estado, normalmente quem fica responsável pela remuneração é o estado do Piauí. Não interessa quem está pagando a remuneração. A banca vai fazer pegadinha com isso, com ou sem ônus, não interessa. Ele continua quem? Ele continua no regime próprio dele. E aí vai existir a compensação entre os regimes. Quando licenciado, também, tirou licença, mesmo que seja licença sem remuneração, mesmo assim ele continua afiliado ao regime próprio. Ele pode até contribuir por fora, a situação não vamos estudar mais à frente. Durante o afastamento do cargo por exercício mandato eletivo, em qualquer dos entes,
com ou sem ônus para o órgão de exercício do mandato. Não interessa aqui também quem é que está pagando a remuneração. A questão do prefeito, por exemplo. O prefeito pode optar, continuar, ele exerce a função de prefeito recebendo do cargo efetivo. Não interessa, ele está no regime próprio dele. Ele optou por receber do cargo eletivo como prefeito. Não interessa também, ele continua. Durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento, também continua ao regime próprio. E durante o afastamento para exercício de cargo temporário ou função pública, providos por nomeação, designação, outra forma de investidura nos órgãos da entidade de administração pública direta, indireta ou fundacional, do mesmo ente ou até mesmo de outro ente federativo. Esse inciso 5º é a situação aqui que eu coloquei para vocês. Agora, vamos analisar aqui a questão de quem é segurado na condição de beneficiário. São os dependentes, em gozo de pensão por morte, e os aposentados. Quando é que vai ter a perda da condição de segurado? No caso de morte, exoneração e demissão, lógico, porque é um regime para servidores. Se ele foi exonerado, se ele foi demitido, ele não é mais servidor, então ele está fora do regime. Se foi cassada a aposentadoria dele, foi cortada a aposentadoria dele, transcurso do tempo de duração, demais condições da pensão por morte. A pensão por morte, antes era vitalícia, hoje não é mais. Tem as regras para que ela possa ser vitalícia, né? Mas normalmente ela tem um prazo de duração, 3, 6, enfim, alguns anos aí. Então acabou aquele prazo, foi a pensão por 10 anos. Acabou os 10 anos, pronto, perdeu a condição de segurado. Beleza? Prevista em lei do ente federativo ou em razão de decisão judicial. Então o juiz também pode tirar aquela condição de segurado em diversas situações aí, por fraude, algum tipo de situação envolvendo a decisão judicial. Beleza? Pronto. Esse quadrozinho aqui, fantástico. Expliquei vários tópicos aí para vocês. Mas eu vou finalizar o nosso bloco aqui para explicar no próximo bloco sobre a extinção do RPPS. Eu falei que nessa aula de hoje iríamos falar da instituição e depois da extinção do RPPS. E aí, quando você chegar no bloco 2, não se assuste, né? Que você chegar lá no artigo 181, você vai dizer, opa, cadê? Pulou várias aulas aqui. Não, é porque é a continuação dessa aula aqui, beleza? Aguardo vocês lá.